O Alexandre Galvão, outro dia, mandou a seguinte mensagem para mim. Salve, mentor! Nova tese de cubologia. Então, bora ver aqui a tese de cubologia dele, para ver se o cara mandou bem, mandou mal, se tá evoluindo nos estudos ou não, tá? Bora lá. Vamos ver o que ele falou. Criando ideias para minha história particular, lembrei de um tema que descobri quando estava no exército. Um conceito que acho que pode ser usado para entender um dos temas que muitos gostam em Bleach, os espíritos da Zanpakuto. Bora de thread então. Aqui tem o espírito da Kazeshine, do Hisagi. O White, né, uma das partes do espírito do Zangetsu. O Ryorimaru, o do Hitsugaya. E aqui a Ohana do Kyoraku. Beleza. Vamos lá. Os espíritos de Zanpakuto são a manifestação do ego do poder de seu portador. Eles geralmente aparecem para auxiliar a compreender melhor o poder do usuário, criando uma forma corpórea e personalidade distinta. É um reflexo, né? O espírito da Zanpakuto é um reflexo do usuário. Eles são seres complexos que precisam de compreensão para aceitarem entregar as verdadeiras técnicas a seus usuários, como Renji, que não era reconhecido por Zabimaru, que o julgava fraco. Zabimaru aqui boladão, ou macaco. Aqui, ó. Quando o Shinigami entra na Shinorei Suin, ele recebe, essa é a academia de Shinigami, né? Ele recebe uma Zaushi, e com o tempo eles aprendem uma técnica de meditação chamada Jinzen. Ela serve para o Shinigami colocar a própria essência dentro da Zaushi, transformando ela em uma Zanpakuto ou espada ceifadora de almas. E também serve para entrar no seu mundo interior e treinar Bankai. As Zaushi são feitas de almas de Shinigamis colhidas pelo Oetsu Nimaya, o criador de todas as Zanpakutos da Gotei 13. Todas as Zanpakutos da Gotei 13. Será que existem Zanpakutos que foram criadas sem ser por ele? E guarda real, mas todas as Zanpakutos são únicas porque cada Shinigami coloca sua própria essência nela. Agora, uma coisa que eu não lembro agora de cabeça, o Alexandre tá aí no chat. O Nimaya usa a alma de Shinigami mesmo? Ou usa a alma de pessoas com pressão espiritual? Ou usa almas que estão na sua society? Tipo, no Hokongai. Qual que é especificamente que ele usa? Ou nunca fica marcado? Responde aí, eu não lembro a conversa deles. O Alexandre deve estar pesquisando, depois ele fala. É por isso que é impossível ter duas Zanpakutos idênticas. Cada pessoa é um ser diferente, que pensa e age de forma individual. Por isso o filme 2 de Bleach é considerado o pior na minha opinião. Ele é o pior por vários motivos, mas esse também é um dos motivos. Ele quebra essa regra já estabelecida na obra. Sim, o filme 2 de Bleach é uma esquizofrenia ambulante. Ignorem o filme 2 de Bleach. Quer dizer, se quiser assistir, assiste, né? Cada um faz o que quiser. Mas eu não gosto dele, não. Provável almas normais, o Lyrius Black falou aqui, já que ele disse que o método do Aizen seria muito mais parecido com o dele. E o Aizen iria absorver almas humanas. Deve ser almas aleatórias, né? Que ele encontra. Pra você ver, né? Todas as espadas dos Shinigamis foram criadas a partir de massacres. Aposto que Nimai aprendeu a fazer as Zanpakutos com os demônios do inferno. Em algumas imagens dele é mostrado transformando pecadores em armas. Será? O Ale respondeu, cadê? Aqui não apareceu, não. Aqui ele falou, na verdade ele falou, cadê? A Reishi de almas Shinigamis. Então ele pega almas Shinigamis especificamente. Legal. Não lembrava, não. Mas voltando aos espíritos. Agora que sabemos como eles se formam, vamos falar para que eles servem. Já expliquei que eles ajudam o Shinigami a compreender melhor o seu próprio poder. Com a técnica Jinzen, ambos se encontram no mundo interior da alma e lá conversam ou lutam. E todo o dano que eles sofrem lá dentro é transmitido para o lado de fora. Ou seja, eles meditam para que assim consigam utilizar mais armas do seu próprio arsenal. Mas antes tem que passarem por um teste psicológico. E de resistência. E isso é apenas para obter a Shikai. A Bankai é outra história. Mas na Bankai também precisa. Você pode usar o Jinzen para conversar com o espírito da sua arma e ela aceitar você e dar o nome real.
A Bankai é o estágio onde o Shinigami já compreende melhor o seu próprio poder e ego. Assim, ele pode manifestá-lo para fora da Zanpakuto. Utilizando essa compreensão, o espírito pode ou não liberar o uso da liberação total da Zanpakuto. Sim. O Shinigami terá que passar por mais testes materializando o seu espírito. Porque assim, mesmo que ele saiba o nome, se ele não consegue manifestar fisicamente, ele não consegue usar a Bankai. Mas você manifestar fisicamente, você pode forçar a sua Bankai incompleta, por exemplo. Né? Mas é muito raro. Eu acho que nunca aconteceu em Bleach de alguém saber o nome e não conseguir invocar a Bankai. Então, se presume que a Bankai falando o nome dela, se você só conversar com ela e chegar em uma conclusão, né, com ela, você iria conseguir usar a Bankai sim. Mas o treino padrão é você primeiro invocar ela no mundo, cair na porrada com ela, e depois você ir no mundo do espírito, cair na porrada com ela, invocar ela de novo, tipo, é alguma combinação e repetição dessas coisas. O Shinigami terá que passar por mais testes materializando seu espírito, que irá julgá-lo se é digno ou não. Às vezes a determinação de um Shinigami faz com que o espírito, apesar de não reconhecer a força, libere parte da Bankai, como o Range, por exemplo. É isso. Aqui ele está só explicando até o momento. É por isso que não existe Bankai ou Shikai falsa, com exceção do Ichigo, apenas incompleta. Visto que quando o espírito passa o nome falso da Bankai, ele apenas libera parte do poder original deles. Range é um dos melhores exemplos disso, pois é. Ok. Mas de onde pode ter vindo a inspiração para um conceito tão legal e essencial para a trama? Na verdade, tem várias obras que trabalham exatamente isso, né? Bom, como vocês me conhecem, eu pensei de onde poderia ter vindo e achei um conceito que, por incrível que pareça, eu conhecia antes de estudar a cubologia. Quando eu estava no exército, eu estava na hora... Quem é do exército brasileiro tá ligado já? Quando eu estava no exército, eu estava na hora. Quem é do exército brasileiro tá ligado sobre o que é estar na hora. E lá eu fiquei imaginando histórias e conheci um conceito bem interessante do budismo tibetano chamado tulpa. Ah, o negócio de tulpa é famoso. E virou moda no TikTok também, ter uma tulpa e coisa do tipo. No budismo tibetano, nas tradições posteriores de misticismo e paranormalidade, um tulpa é um ser materializado ou forma pensamento, tipicamente em forma humana, que é criado por meio de uma prática espiritual e concentrada intensa. Virou moda no TikTok e putaria, pois é, né? O conceito de tulpas tem origem no Nirmanakaya budista, traduzido em tibetano como Sprulpa, os corpos terrestres que um Buda manifesta para ensinar aqueles que não atingiram Nirvana. Conhecido como Kubotachi usa o budismo, sua história é que ele usa muito o Shingon budismo, que é o budismo japonês. Aí tem o Zen budismo, aí tem o budismo tibetano, enfim, tem muitas variantes. Consigo ver muitas semelhanças entre tulpas e espíritos de Zanpakuto. Os tulpas podem ser manifestações de deidades ou aspectos iluminados, criados para fins espirituais, como ensinar, proteger ou guiar, assim como os espíritos da Zanpakuto que sempre querem proteger e guiar seus portadores. Aí tem uns spoilers bolados aqui, né? Eles são manifestações de seus usuários, criadas sempre a partir de uma imagem idealizada. Por isso, Zaraki, por exemplo, tem seu espírito na Shikai uma forma de uma mulher adulta que pode ser parecido com Nohana. E Ichigo vê seu Hollow como ele mesmo. Aí tem aqui a resposta do Kubo falando que o Zaraki não reconhece a voz da Zanpakuto se é a Yashiro. Aí o Kubo fala, porque a forma da Zanpakuto do Zaraki é uma mulher adulta, e Yashiro é só uma parte. E aí, tipo, Bankai e Shikai você muda a forma. Tanto é que o Zangetsu é mais velho na Shikai e mais novo na Bankai. Tulpas também podem ser manifestações de Buda para auxiliar os praticantes a alcançar o Nirvana ou iluminação. Por isso, talvez o Hitsugaya consiga ver seu espírito mesmo não tendo uma Zanpakuto. Para tentar compreender seu poder, ele pode ter tido ajuda ou criado um. Que, para quem não lembra, tem um capítulo especial que mostra que o Hitsugaya, ele primeiro vê o espírito da sua Zanpakuto e depois ele encontra qual é a Zanpakuto dele. Ou seja, ele era tão poderoso, inclusive a Reiatsu dele congelava as pessoas. Ele era tão poderoso que ele já projetava um espírito para ele. Então talvez você pode dizer que a Zanpakuto é nada mais do que um canalizador de uma possível manifestação psicológica ou intrínseca daquele usuário, né? A Bankai do Zaraki é uma mulher adulta. Cadê? Yashiro representa uma forma da Bankai Kenpachi que foi separada do seu corpo original, ganhando o poder de Shinigami ao receber o nome de Kenpachi. A verdadeira personificação da Nozarashi é de uma mulher adulta.
A Yashiro é uma criança porque é uma parte. Entendeu? Não duvido nada que o Kubo possa ter pego esse conceito tão interessante para a criação de espíritos da Zanpakuto, mas é só lembrando que é apenas uma hipótese, não é nada confirmado. Até a próxima com mais cubologia. Ele falou que era curtinho, né? Era só mais uma curiosidade, uma mini tese, um estudo. Esse conceito de tulpa, eu nunca fui muito a fundo nele, porque quando eu conheci ele era mais coisa de TikTok, e aí fica complicado, né? Mas eu lembro que eu tinha pesquisado uma outra possível referência dos espíritos da Zanpakuto, agora eu não lembro. Fala aí, Sindrolis. Sindrolis é outro aí que é interessado na cubologia, tá sempre ajudando a gente. Mas eu tinha pesquisado um tempo atrás sobre os espíritos da Zanpakuto, que você ter uma arma que tem um espírito não é algo tão incomum, tá? Você pode pegar outras obras que trabalham de formas, às vezes, inversas, por exemplo. Soul Eater são pessoas que viram armas. Ergo Proxy não. Guilty Crown. Se você tira armas de dentro da pessoa, tudo bem que Guilty Crown é mais recente, deve ter até tido inspiração de alguma forma em Bleach. Mas eu agora não lembro, cara. Mas você ter... É que assim, na cultura japonesa, você pode... Tudo que é velho o suficiente ganha uma alma. Então objetos ganham alma, é um tipo de yokai, inclusive. Então é algo que permeia a cultura japonesa, esse tipo de coisa, né? Exatamente, Shaman King são almas que entram em armas. Então esse tipo de coisa, eu acho que pode ser, tipo, supondo que o budismo tibetano em relação a tulpas é o mais antigo, pode ter sido passado com o tempo e chegado na cultura japonesa de outra forma. Os Subringers não falam que tudo tem alma, não é que tudo tem alma. Tudo tem alma. É que tudo em Bleach tem alma, né? E aí, que os Subringers eles conseguem manipular a alma daquilo que eles têm muito apego. Agora eu não lembro se eles que dão a alma aquilo por causa do apego, ou aquilo ganha a alma por estar sempre em contato com o Fullbringer que tem Reiatsu. Agora eu não lembro. Manda aí, Sindrolis, que você ia mandar. Mosquito, filha da puta aqui, mano. Matei, engraçado. Pra quem não sabe, toda alma em Bleach tem um poder latente, sim. A forma com que esse poder se manifesta varia de acordo com a raça, mas o poder é algo individual para todos. O Rabá, por exemplo, examina a alma da pessoa e a partir disso extrai a letra, entregando sua força para potencializar o poder latente do Quincy. Os poderes dos Shinigamis são os poderes que existem na alma dele, independente de existir uma Zanpakuto ou não. Sim, a Zanpakuto ela faz lembrando, né? A Zanpakuto faz um reflexo do Shinigami. Ela não cria nada. Ela faz o reflexo do Shinigami e vira uma ferramenta para manifestar aquilo, né? Por isso o Hitsugaya manifesta seu poder sem uma Zanpakuto. Tanto é que Shinigamis conseguem usar outros poderes, né? E não dependem da Zanpakuto. Os Kidous, por exemplo, são um exemplo disso. São poderes que não dependem de Zanpakuto. E você tem Shinigamis que têm poderes que não são Kidous. Por exemplo, o Ganju, ele tem o Seppa, que ele transforma objetos físicos em areia. Sólidos em areia, né? Ele desmantela eles. Você tem... Quem mais que tem técnicas diferenciadas? Agora eu não lembro. Mas tem vários personagens que têm tipo, técnicas que estão fora do escopo de Zanpakuto, Kidou e coisas do tipo, né? Então esse poder do Hitsugaya manifestado, inclusive, já era um indício de que ele já estava apto para aprender Bankai. Tamanho talento natural do bichinho, pois é, do baixinho. A Yoruichi tem o... que é uma forma de Ho-Ho, né, que ela cria. Mas ela vira gato, né? De fato, ela vira gato. A Kukako, ela... não lembro agora... É que ela usa ferramentas também para fazer fogo de artifício. Mas ela faz fogo mesmo? Não lembro. Ela aparece pouco na história. A Doom Canonge, pô. Doom Canonge faz uma bola de energia. Tipo, o projeto mais básico que tem. Mas ele é o humano mais forte até o momento. Existem Zanpakutos que são das famílias nobres e existem Zanpakutos pessoais. As Zanpakutos da família nobre permanecem com o mesmo poder sempre. Zanpakuto pessoal é pessoal de cada um.
Yashiro não tinha uma Shikai? Tem, mas é porque a Yashiro, a partir do momento que ela ganha um nome, ela ganha uma identidade. Ela, como uma identidade, é uma pessoa separada. Ela é parte da Bankai do Zaraki, mas ela é uma pessoa com as suas experiências, com as suas vontades, com as suas emoções, e a Zanpakutou absorve esses elementos de dentro da pessoa, sendo um reflexo daquilo, e manifesta um outro ego. Então, a Zanpakutou da Yashiro é a Zanpakutou de uma Zanpakutou. Isso não é impossível, não. Como seria a Bankai da Uruchi, já que ela não gosta da sua Zanpakutou? Não sabemos. Tem que fazer regra de 3 para entender? Não, todo mundo que tem uma identidade em Bleach pode ter uma Zanpakutou. Acabou. Não importa a sua raça. Por exemplo, Komamura, ele não é humano. Ele não é uma raça humana. Ele é uma raça de bestial. E ele tem uma Zanpakutou. Eu acho que talvez só um Quincy não conseguiria ter uma Zanpakutou. Supondo que você tenha que jogar Reiatsu na sua Zanpakutou. O Quincy não joga Reiatsu, né? Ele absorve. Então, talvez isso seja a única raça que eu não consiga ter. A gente não sabe se Quincy consegue ou não. A minha teoria é que não, por causa desse elemento que eu falei. A Zanpakutou de uma Zanpakutou é mais fraca do que a Zanpakutou de Shinigami? Não. Tudo depende do poder do espírito que carrega aquilo. O nome das espadas dos Hollows é Zanpakutou também? Sim. Aquelas espadas ali, a gente discutiu sobre isso outra live, sobre de onde vieram essas espadas e por que elas são chamadas de Zanpakutou, só que eu não lembro a conclusão que a gente teve. Alguém tava lá, lembra? A gente tá falando sobre, tipo, a gente conversou sobre o conceito da espada ter um significado e manifestar alguma coisa dentro do universo de Bleach e outras coisas também. A família de Shihuin tem uma Zanpakutou que ninguém usa. Teoricamente, a família de Shihuin tem um monte de artefato de combate, tá? Não só o Zanpakutou, mas outras espadas, escudos, arco e flecha, um monte de coisa. Inclusive, Nars, muito obrigado por espalhar a palavra do Kubo. Eu tô lendo Bleach e me arrependo de todas as causas de quando eu tinha 15 anos xingando Bleach. Me perdoa, Kubo, tá perdoado, Miongus. O que importa é dar uma chance honesta. Se também não gostar, não teria problema. O importante é ter opinião própria. No caso do Fullbring, esse poder dá essencialmente na manipulação. Esse poder se dá essencialmente na manipulação da alma daquilo que não é necessariamente vivo. Tudo em Bleach possui alma. Isso é um conceito que não é tão claro. Porém, todo mundo de Bleach é artificial, criado a partir de um mundo primordial, então consigo ver realmente tudo tendo elementos espirituais. Tanto é que os Shinigamis eles pulam no ar, né? Eles usam uma plataforma de ar no mundo espiritual, inclusive, no mundo físico, inclusive. Então tem partícula espiritual em tudo. A diferença é provavelmente a porcentagem de partícula espiritual que tem em cada lugar. Sim, os Queens manipulam o Rish no mundo dos vivos, exatamente. Mas se a cabeça do clã não usa Zanpakutou, provavelmente provável que ninguém esteja usando. A gente vai descobrir isso só no Arco do Inferno. Mas é um elemento interessante as tulpas. Depois eu ver, se eu lembrar, eu boto na descrição do comentário ou no comentário fixado o elemento que eu tinha pra comentar sobre os espíritos da Zanpakutou, que eu esqueci, mané. Mas tem muito tempo que eu já pesquisei isso. Mas existem coisas na cultura asiática em geral que trazem isso. É você ter a espada ser... Ó, porque assim, naturalmente, não era isso que eu pesquisei antigamente, mas vale a pena falar. A gente fala, né, que a espada é a extensão do corpo do guerreiro, da alma do guerreiro, coisa do tipo, né? No Japão tem muito disso. Então, você dar uma personificação a isso não é algo tão distante. Você pegar a inspiração, por exemplo, de Jojo. Jojo você tem a manifestação da vontade através dos stands. Também já é um elemento antigo que pode ser uma referência midiática para o Kubo. Entendeu? Então, não é algo tão estranho. O Kubo não precisa necessariamente ir tão longe para chegar nesse conceito. Mas talvez esse conceito referencie aquilo, porque várias coisas no caminho referenciam aquilo de uma forma ou de outra também, sabe? Então, eu acho que
eu não acho que seja tão provável ser tulpa. Mas eu acho possível. É possível. Não sei se é provável, mas é possível. Só que eu acho que vai ter alguma coisa mais próxima dele que tenha isso. É que a minha perspectiva na hora de trabalhar teoria ou análise é sempre tentar ir o mais próximo possível do que está em volta do autor. Não que ele não possa pegar coisas de longe, mas eu primeiro vou estudando o que está em volta e aí eu vou afastando, vamos dizer assim, né? Pera, quer dizer que o Kon pode ter uma Zanpakutou? O Kon sendo uma alma modificada, defeituosa, que desenvolveu personalidade, sim. É possível. Isso acontece porque o cubo pega referências não de fontes primárias, mas sim de fontes diluídas na cultura. Pois é, através de outros mangás, livros, filmes, peças de teatro, etc. Exatamente. São várias referências de várias coisas. Música, ele pega de muita música, então pode ter tido uma música que o nome era Sword Soul. Aí o cara falou, caralho, sua alma da espada, muito foda. Artista trabalha assim, pô. Então, as coisas são muito amplas, né, fragmentadas. E aí depois o cara pegou um tema legal, aí ele foi pesquisar no tema depois e aprofundou, às vezes. Sword Soul é um deck de Yu-Gi-Oh! Pois é. Um deck visualmente muito legal também. Mas depois um dia eu vou pesquisar mais esse tema pra voltar a... pra poder falar o que eu pesquisei da outra vez, que eu esqueci completamente. Mas se eu não me engano, o conceito de almas personificadas em espadas asiáticas, especialmente na China e no Japão, não é tão alienígena assim para ser necessário ir para o budismo tibetano. Agora, se veio do budismo tibetano, então não sei. Mas é possível. Curiosidade legal. Curiosidade legal, importante. Eu acho que uma das partes mais legais de fazer teoria ou análise temática assim, não é necessariamente você acertar. Claro, é legal quando você acerta, mas a gente quase nunca vai saber se acerta ou não. O legal é você descobrir coisas novas, estudar uma cultura nova, um elemento novo, ter ideia para outras coisas, adquirir mais conhecimento, né? O famoso busquem conhecimento. A dica que o Etebilo deu pra gente. Então, sempre acho válido essa prática e o Alexandre tem feito muito disso, tá sempre pesquisando coisa e postando curiosidades ou elementos interessantes que ele acha que combinam com a história ou com, que seriam coisas que a galera ia curtir. Então vou dar o like aqui. Compartilhe ou não compartilhe? O chat, vou deixar pro chat escolher. Compartilhe ou não compartilhe a mini tese? Não, o Sindrolismo manja muito de cubologia também, tá sempre me ajudando. Compartilhe, tá compartilhado então. Ah, sim, os Daimons, os Ifrit, os Dijin, que são, né, almas que saem de material. Tipo, os Ifrit e os Dijin, né? São almas que saem de materiais, de recipientes metálicos, né? Como o Mag chama. A gente tem o gênio da lâmpada, né? Famoso, obrigado, está na minha cabeça também. Você tem lá o gênio da lâmpada, né? Mas esses gênios eles são colocados de várias formas, né? Você pegar Salomão, né? Aprisionou quantos? 66, 666, enfim, vários demônios em anéis e outras coisas do tipo para construir o Templo de Salomão. Então, essa cultura de entidades presas em artefatos não é incomum. Vai ter corte desse assunto? Sim, eu boto no YouTube. 88, não lembro quantos, eu não lembro quantos. 72, viu? Cada um fala um número diferente, são 72, isso. Na verdade, a gente fala, é um para cada nome de Deus. É isso, é um para cada nome de Deus. O JV Pontes falou, Kubo, Oda e Kishimoto vendo simbolismos que os fãs encontram. KKKK, que coincidência. Cara, essa tulpa aqui eu acho que de fato é provável. Mas tem muito que não é coincidência. O do Kubo, quase nenhuma é coincidência, mano. Tanto é que o povo pergunta pra ele no Clube Outside, ele dá a referência, ele fala, não, é isso aqui e tal, você pode pesquisar aqui. Então o do Kubo não é não, cara. Na própria ficha dos personagens já tem as músicas que revelam tudo dos personagens. Nas entrevistas que ele dá, ele comenta sobre quando o povo pergunta da alma da Yashiro, por exemplo, que ele até bota aqui, né? Da alma da Yashiro. Cadê? Ah, cadê? Ué, sumiu?
Ah, não, tá aqui embaixo. Aqui. Então, são coisas que são. Algumas coisas são muito óbvias. Esse aqui eu acho que é mais uma curiosidade que não foi intencional mesmo, não. Mas, tipo, você tem uma alma pra cada mundo do Sansara, sabe? Tipo, isso tá muito claro. E aí, tipo, literalmente, os destruidores, os Shura, são os Quincy's. Pô, tá óbvio, os Quincy's são destruidores de Hollow. O kanji deles é monge destruidor. Porra, entendeu? Shinigami buscam atingir a iluminação através dos Zapakutou, eles são os Devas. Mas, como eles vivem muito, eles têm dificuldade de atingir a iluminação porque eles são muito confortáveis. Você tem as feras. Você tem as feras em Bleach. Os Hollows são os fantasmas famintos. São criaturas que sempre estão com fome daquela vontade que eles não puderam saciar na Terra, seja emocional, física e tal. E eles são criaturas bizarras que vão atrás de devorar tudo. Os Hollows vão atrás de devorar aquilo que falta neles. Entendeu? Então... é bem na cara, sabe? Aí você tem o Ichigo com as 4 almas, que são as 4 almas principais de Bleach, que compõem o Rei das Almas. Aí você tem o Mitama. E aí a descrição de cada Mitama é igualzinha a Shinigami, Quincy, Hollow e Humano. Tipo, e aí você tem as cores tradicionais, verde, vermelho, azul e amarelo. E aí quando o Ichigo tá lá no treinamento do Irasuzando, que é exclusivo do anime, qual que é a cor de cada uma das almas ali em volta dele? Verde, vermelho, azul e amarelo. Aí você fica, porra... como que é coincidência? Se é um ponto no gráfico, você fala coincidência. 2, você fala que é realmente. 3, você começa a suspeitar. Tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 50 pontos no gráfico que formam uma linha. Você fala, cara, não é coincidência, é uma linha. O cara desenhou uma linha aqui mesmo, entendeu? E aí ele revelou também numa entrevista, eu nem gosto de falar disso, porque eu acho que pode incomodar alguns fãs de Bleach que são cristãos, porque a percepção do asiático da religião cristã é diferente da nossa, né? Assim como a gente gosta de fazer os deuses deles serem personagens de RPG e coisas do tipo, eles fazem a mesma coisa com a gente, né? E então o nome original do Yhwach ia ser só Yahvé. Ia ser o tetragrama mesmo. Ia ser só isso. Mas aí os editores falaram, cara, pode dar ruim e tal. Bleach é uma franquia internacional. Então aí o Kubo falou, é verdade. Pode ser meio insensível fazer isso. E aí ele botou o Yhwach, ele modificou. E aí tanto é que o Lilibarro vira o quê? O Lilibarro vira um anjo bizarro. Aqueles anjos estranhos que tem na Bíblia. Então, o tema dos Quincy's é, tipo, anjos estranhos, né? Serafim, a roda lá, que eu esqueci o nome. Eu tô com o Ofanimon na cabeça, que é do Digimon. Tronos, enfim, Ofani é Ofani mesmo, né? Eles não eram pra ser os... N, não posso falar N porque eu sou narrativano, né? E eu sou um N, então os Nazi, melhor falar Nazi mesmo. Espero que o YouTube não dê problema. Sim, a tropa do Yhwach é baseada, eles são alemães, eles são inspirados em nazistas mesmo. Os Vostandes têm sufixo El, que significa Deus, e pode ser traduzido como de Deus, sim. Igual os nomes de vários anjos, né? Bigodistas, boa. O que monarca, cara? Um monarca pode ser... maconheiro, meio tonto, fala besteira, mas bigodista ele não é, cara, isso é sacanagem. Só procurar anime lo-fi, pra quem quiser essa playlist. Então assim, mas assim, o Kubo mesmo falou, cara, realmente ia ficar meio insensível usar esse nome. Porque ele não tá. O Kubo não tá fazendo uma mensagem crítica a cristianismo, isso aqui. Não, cara, ele pegou uma estética. Assim como a gente gosta de, caraca, vou fazer aqui esse personagem, ele tem o poder desse deus japonês aqui e tal. É a mesma coisa. Ele só tá pegando ideias. Ele não tá fazendo uma mensagem, uma crítica. São só ideias. É tipo, olha só esse contexto interessante aqui. Ah, olha só esse tema legal. Olha só, isso aqui dá uma história interessante. É isso que ele tá fazendo. Então, quem é cristão, não fique chateado com o Kubo, por favor. Inclusive porque a história não trata, como que eu posso dizer?
Isso aqui é muito mais uma visão gnóstica do que a visão cristã, né? A visão gnóstica de que o Deus que controla o mundo não é o mesmo Deus bom da criação. Enfim, mas isso já é discussão para outra coisa. Mas é uma história, pô, é uma história. Se tivesse alguma coisa de fato para criticar a religião e tal, a história ia ser muito diferente. Mas nunca foi o foco. Ou essa parada do rei Quincy destruir e reconstruir o templo do rei Ou, a sua imagem, é a parada que o anticristo irá fazer, além de outras coisas. Muito provável que ele tenha pegado esse nome de povos judeus. Né? Tipo, que tem várias simbologias de criaturas luciferianas em Bleach, tem mesmo. O próprio Aizen, ele trabalha isso, com o Mayuri ele faz o Baphomet, com o Zael, ele bota o Zael crucificado. Então o Kubo, ele gosta, tipo... Por que tem Kabbalah e várias coisas em vários animes, né? Tem por vários motivos. O asiático, ele é interessado no misticismo ocidental, assim como a gente é interessado no misticismo asiático. Então, eles acham interessante, né? A gente tá vendo o vídeo de Xenoblade. A mulher tinha um negócio aqui que era o Zohar. O Zohar é um livro... Aqui. Zohar é um livro judeu, um livro sobre misticismo judaico, com várias paradas doidas e tal. Entendeu? Então os caras, tipo, na própria série Zeno, né, a gente tem a pedra preta lá, que é o... Não sei se o nome é o próprio Zohar que eles dão no jogo, agora eu não lembro. Mas enfim, os caras... Tentei ler já, é difícil, tá? Porra, nem imagina. Então assim, pra eles... É legal, assim como a gente acha coisas da cultura shintoísta legal. Não é que a gente tem algo a dizer sobre aquilo, a gente só acha a estética diferente. Então, muito legal, parabéns ao Alexandre aí pela thread, foi bem bacaninha. Estarei esperando o seu, de fato, sua tese de mestrado final. É Zohar um monolito negro tecnológico, né? Pois é. Em Evangelho tem Kabbalah, em Fullmetal Alchemist tem Kabbalah.